Continuando, falar sobre a solução do problema de otimização. A gente comentou sobre a questão da otimização e sobre essa equação aqui no final da aula 1. Como que a gente passou da equação quadrática usando somatório para a equação quadrática na forma matricial. E agora a gente tem que recordar que essa é a relação de y com relação a g delta u. Y é igual a g delta u mais f, o que a gente viu no slide anterior, né? Acabamos de chegar a essa conclusão. O que a gente vai fazer então? Pegamos essa função objetivo aqui, j, sujeita a essa equação dinâmica, e vamos substituir y aqui. Então, fazendo essa substituição, vamos usar um algebrismo agora. Y é g delta u mais f menos r transposto vezes g delta u mais f menos r, etc. Fazendo todo esse algebrismo, aqui tem uma simplificação que vai aparecer, que g delta u transposto vezes f menos r mais f menos r transposto vezes g delta u. Observa que esse termo é a transposta desse termo aqui. E eles vão ser iguais se essa matriz resultante aqui ela for uma matriz simétrica. Porque a transposta de uma matriz transposta é igual a ela mesma se ela for simétrica. Tá? Então aqui essas matrizes são simétricas. Então você simplesmente soma as duas. 2 vezes f menos r transposto g delta u. De novo, façam passo a passo esse desenvolvimento. E por fim, ao substituir tudo isso, a gente vai chegar nessa equação aqui, j é igual a delta u transposto. Esse termo aqui foi juntado, né? Foi o termo g transposto g mais o rosinho aqui, esse rosinho é um ganho, então ele pode ir para dentro aqui perfeitamente. E como aqui são matrizes, a gente multiplica pela matriz identidade aqui, então é g transposto g mais ρl. Foi juntar esses dois termos, esse termo e esse termo aqui. Aqui o termo A2F menos R transposto G, esse termo aqui, foi denominado de C transposta. Isso daqui vai ser denominado de H sobre 2, ou meio vezes H. H é hessiana, a gente vai comentar sobre a hessiana. E esse termo que sobrou aqui é uma constante, esse termo aqui é um termo constante. Por fim, você tem nessa forma reduzida aqui, que a função objetiva é igual a meio, esse meio aqui, de delta u transposto h delta u mais c transposto delta u mais uma constante. Onde a hessiana é 2 vezes g transposto g mais ρ vezes matriz identidade, e a matriz C é 2g transposto f menos r. Recordando, quem que é o G? Nossa matriz dinâmica, que foi encontrada através dos valores lá da resposta ao degrau da sua planta. Você montou essa matriz aqui, a matriz dinâmica. Então, com a matriz dinâmica,
e o ρzinho, que é o peso que você usou lá na sua função objetivo, a gente consegue calcular a hessiana e também essa matriz C, que depende da matriz F e R. Lembra, a matriz F é a matriz de resposta livre e a R é de referência. Então o problema foi reformulado agora. Antes o problema estava em função de y e o delta u. Y e delta u. Como o y e delta u estão relacionados para essa equação, a gente vai reformular agora a função objetivo, tudo em função de delta u. Isso é um problema de otimização sem restrições por enquanto, tá? Sem restrições. Ok, agora revisão de otimização sem restrições. Aqui a gente vai ter que fazer um mini tutorial, uma revisãozinha de alguns conceitos sobre que a gente vai utilizar, a gente precisa saber para utilizar. Então, primeiramente, vamos falar sobre matrizes positivo e negativo definidas. O que é uma matriz positiva definida e o que é uma matriz negativa definida? Uma matriz Q pertencente aos reais NN, ou seja, uma matriz N por N de números reais, simétrica, tem que ser simétrica, que é uma matriz simétrica, que ela é igual à transposta dela. Que é igual à sua transposta, uma matriz simétrica. É dita positiva definida se na verdade, se os autovalores da matriz Q forem todos positivos. Então você vai analisar todos os autovalores dela. Se todos forem positivos, ela é positiva definida. Se todos forem negativos, ela é negativa definida. Se tiver um negativo e um positivo, ela é indefinida. E se tiver todos positivos, mas um ou mais forem zero, ela é semidefinida. Já vou comentar isso de novo. É aqui você está falando, se x transposto qx maior que zero para qualquer x diferente de zero. Lembra, x transposto x é a mesma coisa que você pegar e multiplicar os elementos do vetor x ao quadrado. x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado, e assim vai. Se x for um vetor composto por elementos x1, x2, x3, x4. Então é a soma dos quadrados dos elementos que estão lá dentro. Então não importa se é negativo ou positivo os elementos de x, todo mundo vai ficar positivo, porque está elevado ao quadrado. Então é sempre positivo. Desde que não seja zero os elementos de x. Minto, os elementos não. Desde que x não seja todo zero. Todos os elementos têm que ser zero para isso aqui ser verdade. Ele pode ter elementos iguais a zero. Basta que um dos elementos não seja zero. X é diferente de zero. Quando você faz o produto aqui, o x transposto x sempre vai ser maior que zero, já que ele não é zero. Sempre vai ser maior que zero. Então, o que é que vai definir se isso aqui vai ser maior que zero ou não? E como que eu sei se o que é maior que zero? Olhando os autovalores dele. Aqui, autovalores. Sejam lambda 1 a lambda n os autovalores de uma matriz Q, igual a que é transposta, seja simétrica. Tem esse que Q é maior que zero, se todos os autovalores forem maiores que zero. E aqui é a mesma coisa, aqui é maior que zero, se todos os autovalores forem maiores que zero. Aqui tem a demonstração, fique à vontade aí para analisar isso aqui. A matriz Q vezes os autovetores da matriz Q. Então lembra, autovetor e autovalor. O autovetor é um vetor próprio da matriz Q. Toda vez que você multiplica um vetor por uma matriz, você tem uma transformação linear que vai rotacionar esse vetor. Imagina que o vetor V está aqui. Você multiplicou ele por uma matriz Q. O que a matriz Q faz? Ela rotaciona o vetor e alonga ou encolhe ele. Vai ter um ganho esse dado aqui. Suponha que esse vetor é unitário aqui. O ganho que ele vai dar vai depender dos valores do vetor. Então, o vetor V1 seria rotacionado e teria um ganho lambda 1. Obviamente, como isso aqui é autovetor, não vai ter esse rotacionamento. Essa é a diferença.
Se fosse um vetor genérico e não fosse o autovetor, teria o rotacionamento. O autovetor é um caso particular de vetor de Q, que ele não é rotacionado. Então, se o vetor V1 estava aqui, o vetor resultante do outro lado aqui, ó, que esse aqui tudo, vetor resultante, está na mesma direção que V1, só tem o seu tamanho amplificado ou reduzido de lambda 1. O V2 também vai estar, se o V2 estiver aqui, o vetor que a gente vai encontrar, o segundo vetor, vou chamar isso aqui de H. O vetor H que tem H1, H2 e H3. Isso aqui seria o H1 para o V1, o V2 vai ter o H2, que é simplesmente V2 vezes lambda 2 e assim vai. Dá uma recordada de autovalores e autovetores. Tá? Não sei nem porque eu estou falando isso aqui, não vou entrar nesse mérito aqui. Ele só está provando aqui essa afirmação que foi feita. Tá? O que? Prova. De novo, prova. Demonstração de suficiência, etc. Aí aqui, demonstração de necessidade. Deixa eu ver, preciso falar sobre isso. É interessante dar uma lida nisso, revisarem. Eu não vou entrar nesse detalhe, não. Ok. Para frente. Aqui, ó. Então, vamos lá. Um exemplo. Uma matriz positiva definida pode ter elementos negativos. Ó. A matriz não importa. O que importa é que quando você calcular os autovalores da matriz Q, eles têm que ser todos positivos. Ó, 1.4 e 3.6 são positivos. Então, essa matriz ela é positiva definida. Ou seja, Q é maior que zero. Os dois autovalores são maiores que zero. Uma matriz com todos os elementos positivos, como essa daqui, não é necessariamente positivo definida. Olha lá, ela tem um autovalor negativo. Então não dá para olhar só para a matriz assim e saber. Algumas definições adicionais, né? Então lá, Q tem que ser simétrico, pertencente aos reais NN. Então a matriz N por N de números reais disse que Q é maior que zero, positivo definida se x transposto que x é maior que zero para qualquer x diferente de zero. Basicamente tem que possuir autovalores maior que zero, todos eles. Ela vai ser positiva semidefinida se ela possuir um ou mais autovalores igual a zero, e todos os outros têm que ser positivos, mas nenhum pode ser negativo. Ela é semidefinida, porque tem algum ou mais que é igual a zero. Ela vai ser negativa definida se todos os autovalores forem menor que zero. Negativa semidefinida se todos forem negativos ou zero. E ela é indefinida nos casos em que ela tiver autovalores ou negativos, alguns autovalores negativos e outros positivos. Então, quando ela tem, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, menos 1.5 e 6.5, essa matriz ela é indefinida. Essa é a positiva definida. Aqui ele está comentando exatamente isso. Ó. Autovalores maior que zero, maior ou igual a zero, menor que zero, menor ou igual a zero. Olha lá, um é maior que zero, outro menor que zero. Vamos supor que você tem 10 autovalores, 9 são maiores que zero e 1 é menor que zero, ela é indefinida. Condições de otimalidade. Seja uma função j, né, de n elementos para n, é uma função que converte vetores de ordem n para uma solução com um único número, né, com uma única variável. Então, o ponto x asterisco, que pertence a Rn, é dito ser um mínimo local de j se j de x asterisco for menor ou igual a j de x. Ok, se esse cara aqui é o mínimo, essa função ela vai ser menor ou igual a qualquer outro valor de j. Então, todos os outros valores de j vão ser
maiores que ela, aquela é o mínimo, ou vai ser igual, porque pode acontecer ter mais um mínimo, por exemplo, num plano, ou o x aqui é o x asterisco, eles serão iguais nesse caso. Para uma vizinhança, por que uma vizinhança? Porque ele é local, tá? E não global. Então você está considerando uma região ali. Ó, se j de x asterisco for menor ou igual a j de x para todo x, ele é um mínimo global. Então, local numa vizinhança, para todo valor de x, ele é global. Notações comumente empregadas. Então, vamos lá. Ó. Isso aqui é mais o que a gente está acostumado a ter visto. Ó. O j de x asterisco, ó, como o x asterisco é o mínimo, é o ponto de mínima, então j de x asterisco é igual ao mínimo da função j de x. Então, imagina que isso aqui é a função j de x, aqui é o mínimo. Isso aqui é o ponto x asterisco. E aqui são outros valores de x. Outros valores de x, e esse aqui é o x mínimo. E o x mínimo, ou x é mínimo, né? O valor mínimo, ele é encontrado através do argumento do mínimo de jx. O argumento de um máximo ou de um mínimo é abreviado como arg mínimo ou arg máximo. São os pontos ou elementos de um domínio de uma função nas quais os valores da função são maximizados ou minimizados. Então, na verdade, argumento do mínimo. O argumento do mínimo é o argumento de jx, é o valor x que está lá dentro. Eu poderia escrever x asterisco é igual a argumento de jx asterisco. Então, qual é o valor da função que me dá o mínimo. Tá? O problema de otimização é expresso como mínimo de jx. A gente já viu isso. Que é o mínimo da função, né? Teorema de Taylor, caso univariado. Tá, esse teorema de Taylor aqui é, na verdade, o mesmo. Não é o mesmo, é muito parecido com a teorema de Taylor que vocês já viram, por exemplo, quando fizeram o controle moderno. Aí tinha lá f de x é igual a f de x0 mais derivada de f de x0 dt vezes delta x, e assim vai. A única diferença aqui é que aqui seria o x, o que ele chama de x mais h, seria na verdade o x0 mais delta x. Isso aqui seria o x. Isso aqui será f de x. Mas em vez de x, ele usou x mais h, que seria x0 mais delta x. Imagina que esse x aqui é o ponto de operação, o nosso x0 que a gente está acostumado. E o h é o delta x. Aí você vai ver que f de x0, ó, j de x. O h é o delta x vezes a derivada de d de f de x0. Então é a mesma coisa, só que ele mudou os termos aqui. Ó. O que ele chamava de x é o nosso x0, o que ele chama de h é o delta x. Só que tem uma diferença. Esse teorema de Taylor aqui, ele se refere a quando você tem uma função, porque a série de Taylor que a gente está acostumado, a série de Taylor, ela é definida para infinitas derivadas. Mas imagine que a sua função não tem infinitas derivadas, ela só tem um número finito de derivadas, por exemplo, no caso r derivadas. Só tem r derivadas aqui, ó. Vamos supor que só é derivada 3 vezes ou 2 vezes. No caso aqui, ó, 2 vezes é o exemplo que a gente vai usar. Ela não é derivada mais que 2 vezes. Então, o que você faz? Você vai chegar num valor aqui, ó. Você não vai ter infinitos termos. Você vai ter esse termo, primeira derivada, segunda, até a derivada de número r. Então, tem a derivada de número r da função, o 1 sobre o fatorial da função e delta de x elevado a r ou h elevado a r. E aí aparece esse termo aqui, que seria lá o x0, né? O x é o x0 nosso, mais um θ vezes o delta x aqui, ó, o h.
esse termo a mais, ó, θ que pertence de 0 a 1, é um valor que varia de 0 a 1. Esse termo aqui, ele é tipo o resto da função. Ele vai absorver todos os elementos que você teria que ter, mas você não tem, porque essa função não tem mais derivada, não dá para fazer uma série de teoria infinito para essa função, porque ela não é derivada infinitamente. Então você tem engloba aqui um resto da função. Mean value forms of the remainder Lagrange forms. Se procurar isso aqui, vão ver que eles chamam de remainder Lagrange form, se não me engano isso aqui, e o teorema de Lagrange lá do valor médio. Nesse livro aqui, que é a nossa quarta referência, está lá, página 52, equação 2.56, bibliografia 4. Você vai ter mais informações sobre isso. Se for de seu interesse, obviamente. Então, é uma outra forma do teorema de Taylor, tá? Que não usa uma série infinita.